Olá, vim aqui hoje conversar com vocês sobre um filme que me impactou muito quando eu vi pela primeira vez, que foi o filme Rocketman, que é a história do Elton John. E esse filme me impactou profundamente porque, como muita gente sabe, eu ministro muito na causa das vítimas de narcisismo e de relações tóxicas. E, obviamente, esse filme ele é um prato cheio para a gente olhar a partir dessa ótica do narcisismo, do abandono, do desamparo, da criança ferida. Então, esse filme ele traz todos os temas que a gente que trabalha com psicologia e constelação familiar está se deparando o tempo todo. Então, eu tive que escrever aqui, eu vou ter que ler algumas coisas, porque é muita coisa, e queria dividir com vocês esse olhar para esse filme que é tão poderoso, que é tão intenso, olhar mais a fundo, né? Que a gente consiga olhar além do que apenas a história de alguém, né? A história de alguém sempre a gente tem que olhar além, né? Nós psicólogos fazemos isso o tempo todo. Então vamos lá. O filme, para quem não viu, ele começa com o Elton John entrando com aquelas roupas todas que ele usava dentro de uma clínica de reabilitação para dependentes. E a primeira coisa que ele diz é que ele é viciado em álcool, em cocaína, em sexo, que ele é bulímico, comprador compulsivo, viciado em remédios e que tem uma raiva que ele não sabe de onde vem. Todos esses perfis aqui que ele traz são compatíveis com uma pessoa vítima de narcisismo, vítima de abandono, de desamparo, com uma pessoa que pode ter desenvolvido um transtorno chamado borderline. Então, aí começa o filme, que ele está nessa clínica, o filme começa do final, né? Que ele termina essa clínica. E aí, a partir desse momento, começa a se desenrolar, então, como se ele estivesse narrando a vida dele para os companheiros ali da clínica. Então, ele volta aí para a infância e aparece ele criança. E nesse momento aparece a mãe, extremamente narcisista, uma narcisista que eu falo de raiz, porque não é todo narcisista que está ligado à questão estética, isso é um engano, as pessoas acham que toda mãe narcisista é super vaidosa, mas no caso dele sim, por isso que eu falo que ele é de raiz, porque é uma mãe extremamente arrumada, maquiada, com batonzão bem vermelhão, assim, chamativo, e uma roupa toda combinando, ela é toda estilinho, né? E essa mãe narcisista fala para ele: entra logo para casa, a sua comida esfriou e eu tive que jogar no lixo. Esse primeiro comentário já é impactante, né? A gente vê uma mãe falando para um filho isso, né? Sua comida esfriou, eu tenho que jogar no lixo. E ela diz isso para ele, e ele na hora já assusta, ele faz uma carinha assim e volta para casa. Esse comentário é um comentário muito típico. É um comentário de desqualificação, é um comentário de quem não enxerga o outro, que é, infelizmente, uma característica muito evidente na mãe narcisista. E aí, enfim, ele entra em casa e ele pergunta do pai. E ele fala: onde está meu pai? Porque o pai não aparece, o pai some por meses, semanas, enfim. E aí a mãe fala assim: por quê? Eu não sirvo? Mas não é um eu não sirvo com emoção, com sentimento, querendo compensar o filho. É um eu não sirvo do tipo assim: ah, que importa seu pai, eu tô aqui. E aí ele, de novo, fica impactado, aparece o tempo todo ele assim, arregalando o olhinho, de tipo, tô ouvindo isso mesmo, né? Da pessoa que devia me amar, que é o que todo filho narcisista sente, né? A pessoa que devia me amar tá me invalidando, né? É o tempo todo uma não validação. E aí segue, ele senta ao piano e aí a avó, normalmente tem uma avó que salva um pouco a pátria, também é muito comum. A avó olha, escuta ele tocar e fala: parece que ele tem talento. A gente devia colocar ele numa escola de música. E a mãe prontamente diz assim: contanto que ele para de me encher o saco. Então, novamente, zero sentimento, zero demonstração de qualquer tipo de afeto ou de validação, mas, de novo, uma coisa do tipo: vou me ver livre desse estorvo, então manda lá para a escola de música, para onde quiser, que tanto faz para mim. E essa avó, ela no filme, ela tem um papel importante, não que ela seja uma avó extremamente afetuosa, não é isso que acontece, mas ela é, digamos, a única conexão
mais próxima de amor que ele tem na vida, é essa avó. E essa avó, enfim, resolve dar uma força para ele na questão da música e leva ele para fazer um teste. E ele chega no teste, ele de ouvido, ele tira a música na hora. E a professora fica impactada com aquilo, enfim, e aí começa toda a história dele como músico, né? O pai chega, né, após ter ficado 2 semanas longe, e ele tá em cima da escada olhando o pai chegar, esperando o pai perguntar por ele. E o pai chega, cumprimenta a mãe, muito malemar, sem dar satisfação, e pergunta do jantar. E aí a mãe fala, o seu filho está aí. E ele fala assim, amanhã eu falo com ele. Então, novamente, um outro desamparo, né? Um desamparo de mãe e um desamparo de pai que ele sofreu. Obviamente, né, se tornou uma criança com muitos ferimentos, né? Com muita dor. E o pai... Aí aparece uma cena em que o pai tá lá ouvindo música e ele entra na sala para ficar perto do pai, né? E o pai diz para ele, se você quer ficar aqui, fica quieto. E ele pega um LP do pai para falar que gostava daquele LP e o pai acaba com ele, porque ele pôs na mão no LP do pai, que não é para ele pegar naquilo. Enfim, e aí aí ele pergunta pro pai, você não vai me dar um abraço? E o pai fala, deixa de bobagem. E ele de novo fica com aquela sensação de que não teve de novo o amor que tanto busca. É uma sensação de se sentir esvaziado, o tempo todo esvaziado. Bom, a mãe então sempre bebendo, aparece ela várias vezes no filme bebendo, muito vaidosa, muito egoísta, muito autocentrada, enfim, típica da narcisista, né? Sempre criando um mundo particular, né, para sobreviver a criança. Então a criança sempre viajando, aparece ele regendo no quarto dele, como se ele estivesse ali regendo uma orquestra, né, criando o mundo dele, porque ele não tinha referência ali dentro, nem de mãe, nem de pai. Então ele acabou viajando mesmo, indo para o mundo particular dele, muitas vezes, que talvez foi o que tenha salvo aí de uma situação até pior do que já foi, que foi bem grave, né? E, enfim, essa avó como a única relação afetiva. A mãe, né, o tempo todo olhando vestidos, a vaidade, o que ela vai comprar, que tecidos e tudo mais. E aí aparece o pai, estala o dedo assim, ó, para ele sair da cadeira, para o pai sentar. Então ele não tem nem vez, nem voz, ele não pertence. Ele tem uma sensação de não pertencimento àquela família. É como se falasse, por que eu nasci aqui? Será que eu nasci na família certa? Acho que eu estou na família errada. O que eu estou fazendo aqui? Né? Isso é muito comum também, um filho de narcisista, um desamparado emocional, ter essa sensação de que está no lugar errado, está na família errada, brigar com Deus e perguntar por que eu estou aqui. Enfim, ele passa por essa sensação bem ruim, ele levanta da cadeira e aí ele vai olhar a revista que a mãe está olhando e o pai fala, larga isso daí não é coisa de homem. E aí de novo ele é invalidado novamente. E aí, enfim, a avó leva ele para o teste, né, e fala assim para ele, aproveita, a vida dá poucas chances. E essa frase da avó fica na cabeça dele. E aí aparece eles cantando vários momentos do filme, tem a música como amarração ali da emoção do filme. E nessa música o pai fala, cantando, eu não sinto nada, tenho tantas feridas que eu não posso amar, só sinto frio, só as antigas cicatrizes. Então isso mostra que esse pai também veio de uma estrutura sem amor, veio também com uma falta, veio também como uma criança ferida, desamparada. E na constelação familiar a gente vê isso o tempo todo, né? Que esse pai que não deu algo a mais, também não teve esse algo a mais do que a vida, que é o amor, que é essa emoção, que é esse calor, né? De pai, de movimento, de vida. Então ali fica muito evidente que esse pai desampara esse filho, não enxerga esse filho, porque também não foi visto, provavelmente pelo pai, que também não foi visto pelo pai, que também não foi visto pelo pai, e assim o amor deve ter sido interrompido há muitas gerações lá atrás. Enfim, e aí a mãe fala, eu quero amor nos meus termos. Então o que um narcisista entende por amor? Ela entende normalmente que é ser servida.
Então, os filhos, o marido, estão todos ali para servi-la. Ser um filho de uma narcisista é como se fosse uma honra. Então, o que você tem que fazer em troca é fazer tudo o que ela quer, tudo o que ela deseja e servi-la. E ela diz isso, né? Mas claro que atrás dessa narcisista também teve aí amores interrompidos. Então também é uma criança ferida, também é uma criança que não foi vista, que não foi amparada, que parece que cresceu num bloco de gelo ali. E aí o menino também canta, né? Enfim, que ele queria um amor de verdade. Logo em seguida aparece uma cena onde ele pega a mãe traindo o pai com outro homem. O pai descobre isso e o pai vai embora. Não se despede dele, simplesmente, realmente vai embora da vida dele, abandona totalmente ele não vê mais o pai. E ele fica vendo o pai indo embora pela janela, sem nem ter explicado nada para ele, sem dizer nada para ele, enfim, o pai vai. A avó consola ele nesse momento e fala: o seu pai não sabe demonstrar afeto, nunca soube. E aí ele fala: eu queria ser outra pessoa. Que é isso, né? Eu não queria ser eu não queria nascer aqui, eu não queria estar aqui. E aí, enfim, essa mãe dá um disco, um LP para ele do Elvis Presley. E aí a avó fala assim, alguém fala, agora não me lembro, fala assim: mas você tem que cortar o cabelo igual o dele. E aí ele pede para cortar o cabelo igual do Elvis. Então, naquele momento, ele arruma um modelo. Ele arruma alguém que sirva de modelo para ele, visto que o pai não era nem a mãe, então ele arrumou ali um modelo que foi o Elvis. E ele corta o cabelo, né? E aí a mãe fala assim: aproveita enquanto você pode cortar esse cabelo, porque na sua família, logo, logo, quando você tiver 20 anos, você vai ficar careca. Novamente, uma desvalorização, né? Falta de validação, um olhar para o negativo, uma humilhação, uma rejeição, uma crítica feroz, dura. De novo, né? Um perfil narcisista aí se evidenciando no filme. E aí, enfim, ele começa a cantar e aí alguém diz para ele assim, um outro cantor diz assim para ele: você precisa matar a pessoa que você é para ser a pessoa que você gostaria de ser. Então ali já começa uma divisão dessa personalidade, onde ele começa a buscar ser o que as pessoas poderiam querer dele. Um personagem feliz, um personagem realizado, um personagem divertido, irreverente. Então ele cria o nome dele, então, que não era Elton, e ele passa a se chamar Elton e John por conta do John Lennon, dos Beatles. Então ele na hora fala: meu nome é Elton John. E a partir daquele momento ele encarna esse novo personagem, que é o Elton John, que é felizão, que é irreverente, que é maluco, que é doido e tudo mais. Mas quando ele tá sozinho, ele com ele mesmo, aí ele cai nas drogas, na bebida, na depressão, na solidão, no suicídio, né? Ele tenta no filme 2 vezes o suicídio. Mas vamos lá, tô passando na frente dos carros aqui, né? Ele volta para casa da mãe, né? Por conta de precisar financeiramente dessa mãe. Ele vai com o parceiro dele de composição de músicas. E a mãe então fala assim: tudo bem, você pode vir, mas eu vou te cobrar aluguel. Então, novamente, uma relação fria, uma relação financeira que é muito comum. Não é que são todas assim, mas muitas mães narcisistas exigem dos filhos financiamentos, pagamentos, dinheiro, carros, casas, viagens, roupas, luxo. É muito comum isso acontecer. Elas não fazem isso quando elas têm isso. Já vem de uma família que tem dinheiro, então elas não fazem isso com os filhos. Mas é muito comum isso acontecer e os filhos bancarem, patrocinarem, etc. Enfim, é uma mãe totalmente ligada em limpeza, então ela tem um perfilzinho de toque com limpeza na casa. E ele então fica ali e aí ele conhece um homem e ele se apaixona por esse homem. E esse homem é exatamente o que a mãe é, um pouquinho piorado. Porque a mãe é uma narcisista, mas esse homem é um narcisista perverso. Então ele tem um pezinho na psicopatia. E ele se apaixona. E isso também é um padrão muito comum de se repetir. Então, filhos de narcisistas têm uma tendência inconsciente a encontrar parceiros também narcisistas, abusadores, tóxicos e muitas vezes perversos. E ele encontra esse homem, ele se encanta com esse homem, fica doido com esse homem. E esse homem, então, sedutor,
e como todo narcisista perverso e a hora que ele encontra esse homem, a hora que ele está sozinho numa festa, o amigo compositor que compõe com ele deixou claro que não era homossexual, então ele fica meio de bode, porque o amigo vai transar com uma mulher na festa, e ele fica sozinho. Nisso, né, o narcisista perverso, que é muito farejador de vítimas, que são vítimas o quê? Carentes, são vítimas que estão ali nesse buraco existencial ali de falta de si mesmo, falta de amor. Na hora, esse narcisista sacou que ele era uma vítima perfeita, sentou do lado dele e fez o que todo narcisista faz, que é o movimento da sedução, né, do envolvimento, que é muito gostoso, que é uma coisa surreal e que ele nunca tinha ouvido na vida. Então, ele nunca tinha ouvido as coisas que ele ouviu dessa pessoa. Então, olha só que interessante, a pessoa fala para ele: onde havia escuridão, agora há você. Você lança luz e cor e magia na noite. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. E aí ele domina o cara totalmente. Ele domina o Elton totalmente. O Elton fica ali, tipo, nunca ouvi isso na vida. Né? Como é que alguém pode ver isso tudo em mim, sendo que eu não me acho nada disso? E aí ele se envolve afetivamente, de uma forma que vai depois levar ele para um buraco gigantesco, como toda vítima de narcisismo. E aí, então, ele tira o empresário dele e coloca esse cara como empresário dele. Esse cara passa a dominar a vida dele, a controlar toda a vida dele, o que também é muito comum, né? O narcisista começa a controlar a vítima de uma forma perversa. E aí ele bebe mais, né? Porque ele vai visitar o pai e ele vê que o pai, que agora está casado pela segunda vez, tem 2 filhos e que esse pai enxerga esses 2 filhos, dá afeto para esses 2 filhos, abraça, beija, carrega, tudo que não fez com eles. E a hora que ele vai ver o pai fala assim para ele: dá um autógrafo aqui nesse LP. Aí ele vai falar: querido pai, para o meu pai. Ele fala: não é para mim não, para um amigo meu que é seu fã. Então, de novo, uma invalidação, né? Uma desqualificação, novamente um vazio, novamente um desamparo desse pai. E ele fica muito mal porque ele percebe que esse pai finalmente se torna pai dos irmãos dele, dos meio-irmãos dele. E aí ele fala assim: bom, sempre é tempo, tem uma chance, alguma coisa assim, das coisas mudarem. O pai faz assim, tipo, pois é, mas não foi com você. E aí, nesse momento, ele sai destroçado, destruído, e entra no carro e começa a beber muito. Dentro da visão sistêmica, a gente sabe que vícios têm muita relação com o pai. Claro que a gente não determina isso não é uma determinante, se tratando de uma abordagem fenomenológica, mas é o que a gente que constela vê o tempo todo, né? Que vícios em geral tem muita relação com o padrão pai, com a ausência de pai. Então eu bebo para colocar o meu pai para dentro. E aí fica evidente isso no filme, né? Ele se torna mais alcoólatra do que já era. E, enfim, e vai embora, né, dessa relação com o pai, né? Ele conta então para a mãe que ele é homossexual e conta por telefone, e a mãe diz para ele assim: não faz diferença, eu já sabia, eu sempre soube, mas não vai contar para ninguém. E eu quero que você saiba que você está escolhendo viver sozinho para sempre, porque você nunca vai ser amado de verdade. E aí essa mãe então decreta isso, no momento em que ele já está destruído pelo pai, por tudo que ele já viveu. Essa mãe ainda decreta que ele vai ser infeliz para sempre, sozinho para sempre, enfim. E o filho acredita no que os pais falam, é claro. E aí ele, nesse momento, novamente se destrói, tá? Nesse momento, o parceiro, ele não quer ir para o show, né? Porque ele não tá com a cabeça ali. E esse parceiro narcisista bate nele. E fala para ele: para de se fazer de vítima. No momento que ele está destruído, indo para o hospital, tentou se matar, enfim. E aí ele fala que já não quer mais ser ele, porque dói. Ele quer ser o personagem que ele criou. E aí ele pega o secretário deles,
fazendo sexo oral no parceiro narcisista, no meio do jardim da casa dele, que ele patrocinou pro cara, que o cara tá ali vivendo, e o cara tá ali no meio do jardim, nessa cena, e a hora que ele vê a cena, imagina, a terceira grande decepção da semana, do dia, né? Foi o pai, foi a mãe, agora o parceiro. E aí o parceiro não tá nem aí com o que ele sente, obviamente, né? Ele pede pro cara ir embora, e aí nesse momento que ele fala pro cara sair da casa dele, o cara diz assim, como assim? Como assim nós vamos ter uma festa aqui hoje? E nisso começa a chegar todo mundo, a mãe dele, o padrasto, o vizinho, a mulher do vizinho, pessoas aleatórias na casa dele, e ele se fecha no quarto, começa a tomar remédio, muito deprimido, muito arrasado, e a hora que ele já bebeu bastante, tomou bastante remédio, ele desce na festa, sobe no trampolim da piscina e tenta se matar. Nesse momento, ele enxerga no fundo da piscina a criança dele, olhando para ele. E é linda essa cena de novo, né? Toda vez que a gente se encontra com a nossa criança ferida, é fantástico, é uma chance de uma reparação incrível. E ele tá ali tentando se matar, e ele enxerga a criança, ele canta ali com a criança, e nisso pessoas pulam na piscina, e ele é resgatado. E a hora que ele tá na maca, indo pro hospital, o narcisista diz para ele assim, para com isso, né? Para de fazer drama, para de fingir, para de mimimi, alguma coisa assim. E aí ele, enfim, não tem dó, né? É típico do narcisista, não tem compaixão, não tem nenhum tipo de sensibilidade, né? E aí, enfim, uma cena seguinte é interessante, ele vai para um restaurante, bom, sai do hospital, ok? Aí ele vai para um restaurante e encontra com a mãe, com o padrasto. E nesse encontro, a mãe fala para ele que quer uma casa nova. E aí ele diz que não, porque é isso, não tem, que ele tá cansado de ser explorado, alguma coisa assim. E a mãe diz assim, fiz muitos sacrifícios por você. E ele fala, então fala uma. Ela fala, larguei do seu pai. E aí ele fica muito mal de novo, né? Porque obviamente não é culpa dele, mas é muito típico da mãe narcisista jogar culpa no filho. E o filho se sente culpado por tudo que acontece, por todas as insatisfações dessa mãe, por todas as faltas, porque ela joga para o filho a culpa, né? Então, mais uma vez, ela fala isso pro filho, né? E daí ela fala assim, você, desde pequenininho, com as perninhas curtas, sentou no piano e tudo deu certo para você. Você nunca precisou trabalhar, você nunca precisou fazer nada, eu nunca devia ter tido um filho e você não sabe como é decepcionante ser sua mãe. Calcula escutar isso de uma mãe. É para arrasar, né? Para destruir completamente a autoestima de uma criança, de um adulto, de quem quer que seja, porque mãe é mãe, filho é filho, em nenhum momento da vida a gente está preparado para ouvir isso. Então, uma pessoa com tantas questões já que ele já trouxe desde a infância, escutar de uma mãe, eu nunca devia ter tido mãe, e você não sabe como é decepcionante ter você como filho. Um filho que patrocinou essa mãe, que deu tudo para ela e tal. E aí, ele tem esse amigo, que é o amigo que compõe com ele, que é um amigo mega saudável, que tem uma relação com ele muito bacana, muito saudável, né? Esse amigo visita ele e pergunta para ele, quando foi que você desistiu? Se você não se importa com você, como você quer que alguém se importe? E não é fraqueza pedir ajuda. E é linda essa fala, né? E ele escuta aquilo e o amigo vai embora. E aí, logo em seguida, esse momento que o amigo vai embora, que abandona ele fica muito mal, que o amigo vai seguir a vida dele. E aí ele também tenta se matar novamente. E o ex-parceiro, nesse momento o ex-parceiro narcisista, né, que já é ex-parceiro, coloca ele para trabalhar novamente, assim, intensamente, insanamente, sem nenhum tipo de compaixão novamente. E, enfim, até que então ele vai para um grupo de apoio ressignificar tudo isso. Ou seja, depois que ele passou por toda essa turbilhão de rejeições, ele vai então para esse grupo de apoio para ressignificar suas dores e tudo mais, e aí já é o fim do filme, e aí ele já tá sem toda aquela
fantasia, aquele personagem que ele estava no começo, quando apareceu a primeira cena do filme, aí ele já está como ele mesmo, pessoa física. Então aparecem todas as pessoas que ele tem que ressignificar. E a primeira pessoa que aparece é a avó. E a avó fala assim: você nunca foi comum. É aquilo que eu disse lá atrás, né? Não que seja uma avó super afetiva, não era também. Mas era algum resquício de um sentimento, estava ali com essa avó. E ela diz isso para ele: você nunca foi comum. E ele fala: obrigada, vovó. E aí vem a mãe, e a mãe fala alguma coisa para ele, e ele faz assim para a mãe, ele fala assim: eu sei que nunca foi fácil. Não foi fácil para você e não foi fácil para mim. E agora a gente tem que se perdoar. Isso é o certo a ser feito. E nesse momento, o que ele quer dizer? Eu não vou te julgar. Eu não sei o que você passou. Então, tá tudo certo. Eu tomo a vida de você, que é o que a gente costuma dizer na constelação, né? Eu tomo a vida de você incondicionalmente, sem julgamentos. E a partir de agora, eu faço algo bom com isso. Então, ele não diz isso no filme, ok? São parênteses do que a gente costuma dizer na constelação, mas basicamente, quando eu escutei aquilo, eu vi dessa forma, exatamente como a gente fala aqui na constelação. E é como se ele se liberasse, né, desse sofrimento da mãe. Como se ele falasse assim: a partir de agora eu toco daqui. E aí aparece o ex. E aí o ex fala pra ele: você é um egoísta. Claro, né? Só acusações, sempre a culpa é do outro, né? E ele fala assim: não sou não. Você que não é capaz de amar. Tipo, agora eu entendi que eu não posso pedir pro outro o que o outro não tem pra me dar. E aí o ex fica olhando, né? Ó, eu tô falando, eu tô arrepiada aqui. E o ex fica olhando, tipo... E aí aparece o pai. E aí o pai fala assim: ele seria estranho de qualquer jeito. Aí ele diz assim pro pai: eu não permito que me tratem assim nunca mais. Neste momento, é interessantíssimo, porque a gente trabalha muito isso com vítimas de narcisismo, com borderlines, com vítimas de relações tóxicas, que é a dificuldade em estabelecer bordas e limites. Então, o que o filme mostra é que a partir daquele momento ele começa a estabelecer as bordas dele. Quando ele diz isso pro pai também, né? Não permito mais que ninguém me trate assim. Nunca mais. E aí o amigo, aquele amigo saudável que compunha com ele, aparece e diz assim: você precisa se lembrar de quem você é e se aceitar. Que é: se conecte com a sua essência. Se aceite como você é. Se goste como você é, não aquele personagem que você criou para agradar os outros. E que na verdade também, né, no caso da família, não adiantou nada. Então volte a se conectar, volte à fonte, volte a quem você é. E esse amigo foi realmente um ganho na vida dele, né? Aí o ex diz assim: ele não sabe nem quem ele é. E ele diz assim: sei sim. Ou seja, de novo ele põe uma borda ali, ele põe um limite ali. E aí, nesse momento em que ele pôde ressignificar com a mãe, com a avó, com o pai, né, com o padrasto, se não me engano aparece também, e com o ex e tal, aparece a criança dele. Aquela criança que apareceu durante o filme. E a criança diz para ele a frase que ele diz para o pai: você não vai me abraçar? E aí ele vai, ajoelha, vai até a criança e integra essa criança dentro dele. Ou seja, agora eu cuido de você. Eu cuido da minha criança ferida. Eu agora me responsabilizo por você. Não precisamos mais pedir isso para outras pessoas. Agora eu sobrevivi a tudo isso. E agora eu posso olhar para você e te acolher e cuidar de nós dois. E essa cena é maravilhosa, né? E nesse momento a criança toca nele. E ele era uma pessoa também com dificuldade de toque, né, físico, de receber carinho. E aí essa criança toca nele, abraça ele e se funde com ele novamente. E o filme termina aí.
Então, falei, eu sei que o vídeo ficou bem longo, porque ele é um filme muito rico, muito intenso para se perceber todas essas nuances das relações entre vítima, de pai e mãe, com transtornos diferentes, né? E o quanto que essa vítima pode também desenvolver N transtornos e não tem como se tratar se não for buscar ajuda. Sempre a ajuda é fundamental para as vítimas de relações tóxicas e de narcisismo. Então, eu queria deixar para vocês essa mensagem hoje, que foi uma mensagem longa, mas que foi uma mensagem para tocar o seu coração. Assista o filme de novo, se você já viu. Se você não viu, assista. E olhe agora com esse novo olhar, que eu tenho certeza que o filme vai ganhar um significado muito mais interessante, muito mais intenso para você. Ok? É isso. Você que é vítima de narcisismo, você que arrumou um parceiro narcisista, perverso ou não, saiba que você pode ter ajuda, que você não está sozinho. Ok? Conte comigo, com a minha pequena colaboração e uma rede de apoio aí que pode estar disponível a você, para você sair desse cativeiro emocional e aceitar e integrar quem você é e a sua criança ferida. Muito obrigada por ter me assistido até o fim e até os próximos vídeos, filmes, encontros. Beijo!